Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 24 de julho, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te oramos, meu Deus, apresentando ao Senhor a meditação da Tua Palavra, que o Senhor venha fluir através do Teu Espírito Santo, falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos aí a Bíblia, a Palavra de Deus, para conferir conosco a tudo que formos lermos aqui pela Palavra de Deus. O título do assunto de hoje é Se ouvirdes a minha voz. Se ouvirdes a minha voz. Por quê? Há uma necessidade das pessoas entenderem isto. Ouvir a voz de Deus. Deus fala para o seu povo. Se ouvirdes a minha voz. É uma pergunta. É uma indagação. É uma condição. Porque muitas pessoas querem o benefício de Deus. Muitos procuram a Deus, mas no momento que precisa de um favor. Não é isso? Vamos ser bem francos. E por que muitas pessoas vivem uma vida muito além do que deveria ser? Porque muitas pessoas estão sempre vivendo entre altos e baixos. Um dia está bem, um dia está mal. Tem dias que entra o desespero. Tem pessoas que tentam ter uma vida boa, de paz, uma vida buscando a felicidade na vida sentimental, no lar, na família, e nunca chega a isso. E quando está bem, quando pensa que não, está mal. Mas por quê? Mas por que tudo isso? Porque tem pessoas que só buscam o seu próprio proveito. Há pessoas que não tratam a raiz do problema. As pessoas que só têm o interesse em estar bem naquele momento. E quando quer uma solução, aí busca a Deus. Aí nós vamos frisar aqui algo muito importante. Para você estar bem em toda a sua vida, primeiro você tem que estar bem na sua vida espiritual. Você tem que estar bem com Deus, ter a vida com Deus. Quando Deus fala isso, se ouvirdes a minha voz, é porque há pessoas que estão com a vida arruinada, há outros que ainda nem sequer têm interesse pela salvação. Aí Deus diz, se ouvir a minha voz, a vida da pessoa primeiro tem que mudar no espírito, procurar primeiro a salvação e depois as demais coisas elas vão se encaixando. Mas há pessoas que não querem dar ouvidos a Deus. Há algumas que procuram Deus por interesse. Quando está tudo bem, aí tchau Deus. Não quer nada com Deus. Aí a vida começa a se arruinar. Pense bem nisso. Mas quando a pessoa é firme, vive uma vida de aliança permanente, servindo a Deus, dando ouvido à voz dele por gratidão, aí sim a vida dessa pessoa anda e muda. Não da noite para o dia, mas paulatinamente a vida dessa pessoa muda. Por quê? Porque ela está na mão de Deus. Quando você está na mão de Deus, o cuidado de Deus é sobre você, é sobre a nossa vida. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. Se ouvirdes a minha voz, porque a vida de algumas pessoas não muda,
Porque, primeiro, vamos falar de 3 pontuações. Primeiro, a pessoa não ouve. E se ouve, não guarda a palavra. Então, a primeira pontuação, se ouvir e guardar. A segunda pontuação, se você obedecer a essa condição. Se obedecer, a pessoa é abençoada. Se desobedecer, é amaldiçoada. Terceira pontuação, sua vida pertence a Deus? É uma pergunta. Será que sua vida pertence a Deus? Tem muitas pessoas por aí, eu creio em Deus desde criança, eu sou de Deus. Mas será que é mesmo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos para o primeiro ponto. Se ouvir e guardar. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Abra sua Bíblia aí, Velho Testamento, segundo livro da Palavra de Deus, é o Êxodo, primeiro é Gênesis, depois vem Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que diz o seguinte: agora, vírgula, pois, vírgula, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente, você ficar bem atento e entender e procurar saber o que aquela voz, o que aquele pedido, o que aquela direção de Deus quer dar. Aí olha só, e guardardes a minha aliança, o concerto, vamos dizer assim, para que as pessoas, eu não vou falar um pacto, vou falar algo diferente, um acordo entre você e Deus. Deus diz, guarde a minha palavra para que eu te obedeça. Aí você diz, pronto, eu concordo, vou seguir. Eu concordo com isso que o Senhor me pede. Isso é uma aliança com Deus. Então sereis a minha propriedade. Seremos propriedade de Deus. Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus estava falando isso para o povo dele, os israelitas, quando saíram do Egito, que estava no deserto. Ele falou isso: se vocês entrarem em aliança comigo, guardar as minhas leis, vocês serão minha propriedade. Quando alguém é de Deus, está sobre o domínio, está na mão de Deus, pertence a Deus, de fato e de verdade, de todo o coração, passa-se uma responsabilidade de Deus para dirigir, através da gente praticar os mandamentos dele, para ele dirigir as nossas vidas, para a gente ser bem-sucedido e cuidado por Deus, protegido por Deus. Essa é a diferença de que a vida de muitas pessoas nunca dá certo e vive de altos e baixos. Por quê? Porque a vida delas não pertence totalmente a Deus. Dá 50% da vida delas para Deus quando está com interesse e 50% ainda está na vontade própria, em servir os deuses pagãos, e aí o que acontece? Só vai viver de altos e baixos. Não, se a pessoa não pertence a Deus, não quer nada com Deus, Deus não tem nenhuma obrigação de cuidar daquela pessoa. Por quê? Porque ela não pertence. Vamos citar um exemplo bem prático aqui. Bem prático, simples. Eu tenho um filho. Aquele filho, ele não quer mais saber do meu lar, de estar sobre a minha custódia, em cuidar dele. Quer viver uma vida depravada, sai por aí o mundo afora e não quer mais voltar. Eu vou ter como cuidar dele? Não, que ele não quis estar sobre a minha custódia, em obedecer, em viver sobre os meus cuidados. Assim é Deus. Se a pessoa não quer nada com Deus, às vezes só quer só benefício, mas não segue uma aliança com Deus, então Deus não tem o que fazer por aquela pessoa. Então é assim, Deus, quando você se entrega para obedecer e amar de verdade a Deus e guardar seus mandamentos, estará sob os cuidados de Deus.
e a vida dessa pessoa ela é bem-sucedida. Primeiro do que tudo, ela vai ter a paz dentro dela, o Espírito Santo dentro dela. Ela vai ter alegria, motivos para viver e se conduzir pela orientação de Deus. Aí sim, a vida dessa pessoa vai ter tribulações nessa vida, que Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, quem está com Deus, como está escrito, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Maravilhoso, não é? Vamos para a segunda pontuação. Se obedecer é uma condição. Se obedece, é abençoado. Se não obedece, na verdade, nua e cru, que aqui na palavra diz, não será abençoado. Vamos ler em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías, no Velho Testamento, próximo ao livro de Salmos. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Quando vivemos em uma vida de obediência a Deus, Ele cuida em tudo no que diz respeito à nossa vida. Então, quando a gente obedece, os cuidados de Deus estão sobre nós. Em todas as áreas da nossa vida, o cuidado de Deus estará sobre nós. Vamos já a concluir. Então, vamos para o terceiro ponto e terminamos. Sua vida pertence a Deus? Eis a pergunta. Será que eu pertenço a Deus? É algo particular. Deus sabe da vida que a gente leva com Ele. Deus sabe da vida que você leva com Deus. Se eu ou você pertence a Ele ou não. Mas cá entre nós, tem uma coisa que é muito infalível, indescritível, real, que transparece e que mostra se você está na mão de Deus ou não. O que é? Os frutos. Os frutos mostram quando você pertence a Deus. Vamos ver aqui sobre isso no livro de Tito, sobre a vida na mão de Deus. Porque Deus, através do seu Filho Jesus, veio nos levar à comunhão para estarmos com Deus novamente na presença dEle, para pertencermos a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, Novo Testamento, próximo ao livro de Timóteo, próximo ao livro de Hebreus. Diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós. Quem se deu a si mesmo por nós? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, para nos remir de toda iniquidade, de todo pecado, de toda maldição, e purificar para si um povo seu especial, para purificar. Somente são purificados, justificados aqueles que creem no sacrifício de Jesus e que creem e que obedecem, são purificados, justificados pelo sangue. O preço da maldição, do pecado, como diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 a 15, que diz que ele pagou ali a cédula, a nossa dívida. Então, a gente somos purificados, perdoados. E a maldição do pecado sai e agora entra a bênção da salvação na nossa vida. Um povo seu zeloso, especial e de boas obras. Mas, cá entre nós, que boas obras é essa? Que muitas pessoas vão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo assim, e ajudo assim. As boas obras que acompanham a salvação, não boas obras para conseguir nela salvação diante de Deus. A salvação é conseguida pela crença e obediência no sacrifício de Jesus. As boas obras é aquelas que, através do fruto do Espírito Santo, ela vem naturalmente para a gente praticar boas obras. Como, por exemplo, vou dizer uma boa obra muito maravilhosa. Olha só que boa obra. Ser longânimo. Olha só que boa obra. Perdoar aqueles que nos fazem mal. Vamos dizer mais. Olha só, boas obras. Você ter paciência com aquelas pessoas que provocam a pessoa. Boa obra, não é isso? Boa obra também
visitar pessoas no orfanato, pessoas viúvas, pessoas de idade que precisam de uma ajuda. Uma pessoa que está enferma e você ali ajudar. Isso são boas obras que glorificam a Deus. Não boa obra que você fazendo isso vai ser salvo. Não, de forma alguma. O que salva é o sacrifício do Senhor Jesus. Concluindo, se a sua vida foi ou está entregue nas mãos de Deus, pode ficar certo disso. Ela estará sobre os cuidados de Deus. Deus vai cuidar quando sua vida estiver totalmente 100%. 100%. No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, parece que é o versículo 9, que diz assim, que quando a gente entrega a vida totalmente a Deus, Ele será poderosamente na nossa vida. Eu gosto de provar, de olhar aqui, acho que é isso, 2 Crônicas 16, versículo 9, é isso mesmo, glória a Deus, olha só. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto aos olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele significa uma entrega 100% da sua vida. Aí sim, aí Deus vai cuidar de você em tudo. É questão de obedecer, de esperar o tempo de Deus e Deus vai fazer a parte dele. É assim, com Deus, é assim, você, como um casamento, você se entrega 100%. Eu me entreguei 100% da minha vida para minha esposa, ela se entregou 100% ali no altar. Então a gente somos um do outro. Então tudo, a gente leu aqui logo no início que o Senhor Deus disse, a toda a terra é minha, então tudo é de Deus. E aí, não, tudo é de Deus. Então aquilo que a gente precisa, Ele tem tudo. Mas cabe cada um ser 100% de Deus. Porque quando você for 100% de Deus, aí sim, Deus estará sobre os cuidados da sua vida. E por final, o que é mais glorioso é a vida eterna da nossa alma com Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos por tua palavra que ensina, que esclarece toda a verdade, todo o caminho para encontrar o bem em ti, ser feliz e ter a salvação da alma. Abençoe a todos nós. É isso que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ótima quinta-feira. Até a próxima, se o nosso Deus nos permitir.